Bem, hoje são 25 do 9 de 2021, 25 de setembro de 2021, 15 horas e 15 minutos. Vou desenvolver aqui um simulado do mini dólar, do pregão de quinta-feira, dia 23 do 9 de 2021, 23 de setembro de 2021. Eu vou fazer um simulado aqui na plataforma Trade Pro. Eu já estou aqui com o replay de mercado já baixado, o dia em questão do dia 24, dia 23, quinta-feira, do mini dólar WDO V21, WDO V21. Eu dei uma pausa aqui no replay, vou ligar o replay aqui, tá rodando o replay, tá aqui em 8 horas e 57 minutos, ainda não começou o pregão pelo replay. Tá aqui, deixar o replay aqui do lado. Vou aqui para a aba do mini dólar aqui, vou rodar o replay todo no 2 minutos, tempo gráfico de 2 minutos. Tá aqui ainda no dia 22, vai mudar para o dia 23, mas aí eu já começo as minhas marcações. Tiro um pouco o zoom do gráfico. Então vou procurar aqui, desculpem. Vou procurar aqui o início do dia do pregão do dia 22. Vou marcar aqui o fundo do início do dia. Vou botar aqui uma linha horizontal na cor branca. Eu vou botar aqui também, mandar aqui exibir a escala, o grid vertical para mostrar o início do dia. Essa linha vertical pontilhada aqui marca o início do dia 22 de setembro de 2021. Então marquei o fundo do início do dia. Vou marcar também o topo máximo do início do dia, que foi esse daqui. Aqui eu vou colocar uma linha verde para mostrar que foi uma alta do topo. E vou marcar o fundo máximo do dia. Depois que ele iniciou, qual foi o fundo que ele fez? Ele fez um fundo aqui, muito próximo da abertura. E eu vou marcar em vermelho. Aqui muito próximo da abertura. E agora o pregão está começando a carregar o dia 23. Vou aumentar o zoom. Então eu tenho a abertura do dia anterior, que está em a linha horizontal branca. Eu tenho a máxima do dia anterior, que é essa linha verde. E tenho o fundo máximo do dia anterior, que foi essa linha vermelha. Eu posso expandir meu gráfico aqui, maximizar. Reduzir aqui o replay de mercado aqui.
Então o pregão iniciou aqui agora. Ele iniciou já muito próximo do fundo do dia anterior. Como ele não perdeu fundo no dia anterior aqui, eu vou considerar como essa alta do dia anterior como uma alta. Ele abriu aqui, fez um movimento para cima, depois voltou, fez um fundo maior, mas não rompeu o fundo da abertura e continuou subindo e depois corrigiu. Então vou considerar como uma tendência de alta no dia anterior. E agora ele volta no dia 23 de setembro de 2021. Ele está voltando para testar o fundo maior do dia anterior. Foi um movimento de queda que ele fez. Considerando é uma tendência de alta, ainda só posso considerar como tendência de baixa depois que ele perde o fundo. Considerando o dia de hoje, o dia operacional, se ele perder o fundo, eu posso considerar a partir desse momento que ele perde o fundo, essa região de fundo aqui, eu posso considerar que é uma tendência de baixa. E aí traçar minha retração de Fibonacci e minha projeção de Fibonacci. Enquanto isso não ocorre, aqui ainda se trata de uma tendência de alta que fez uma correção de quase 100% do movimento do dia anterior. O preço abriu com um gap, um movimento de gap em relação ao dia anterior. Vou botar aqui em uma outra cor aqui para ficar visível. Então tem um movimento de gap aqui, essa linha roxa aqui, ó. Então, o preço abre com um gap aqui, um espaço de gap. Esse espaço vazio aqui vem para testar o fundo do dia anterior. E o que a gente tem de informação, pré-conceito para tomar a nossa análise? Pré-conceito de um ponto de vista positivo, que é uma informação antecipada, que pode nos ajudar na interpretação do movimento do gráfico. São conceitos que você tem que ter antecipadamente, que é o conceito de gap. Toda vez que o preço abre em gap, ele pode voltar para corrigir o gap. O problema é que não se sabe quando isso vai ocorrer, não tem hora marcada. Pode ocorrer no mesmo dia, pode ocorrer depois de algumas horas, pode ocorrer no dia, pode ocorrer depois de alguns dias, pode ocorrer depois de alguns meses. Não tem hora marcada para retorno do gap. Porém, normalmente o que acontece é que quando ele abre com gap, ele fecha pelo menos parte do gap. Pode fechar 50%, pode fechar 70%, pode fechar 80% do gap, pode fechar 100% do gap, ou pode fechar mais do que 100%, invertendo o movimento. Então aqui ele tem um gap, está vindo testar o fundo, ele chega na zona de fundo aqui, que é a linha vermelha do fundo do dia anterior, e mostra uma possibilidade de retorno. Para eu traçar um padrão aqui de retração, eu não posso considerar todo este movimento aqui para fazer isso, porque eu tenho que criar uma junção entre o dia anterior, a parte do dia anterior, com a perda
com a perda do fundo do dia anterior, considerando o dia de hoje. Se ele perder o fundo, sim, eu considero como isso como uma pernada. E aí fico na expectativa de um retorno, de retração, e depois considero a possibilidade de a continuidade da tendência para baixo. Porém, quando perde o fundo, como não perdeu fundo algum, aqui ainda a tendência de alta, mesmo com uma abertura em gap para baixo, ainda é possível considerar uma tendência de alta. O que eu posso considerar aqui é um pedaço, apenas um pedaço do movimento, que seria mais ou menos aqui, para esse fundo, e a partir daqui eu posso traçar a possibilidade de uma retração, e a partir dessa retração, caso o preço não tenha força para continuidade de alta, ele venha para a possibilidade de perder o fundo. Mas isso eu tenho que esperar o preço formar um desenho, formar um movimento no dia operacional, no dia de hoje, para que eu possa tomar a decisão. Seja de compra ou de venda. A princípio que eu tenho um movimento assim, uma pernada para cima, e tenho uma pernada para baixo, que até o momento da abertura do dia está aqui. Então, considerando a teoria de Ralph Nelson Elliott, teoria de ondas de Elliott, o preço normalmente vai fazer 50 a 61% da retração, porém o preço não só faz isso, o preço pode fazer mais do que isso. O preço pode fazer até 100% de retração, sem perder a tendência. A maioria dos trades só considera 50, 61,8, mas a teoria diz que pode ser até de 100%. E o que não pode ocorrer é a perda de mais de 100%, que aí sim quebra a tendência. Então, até 100% o preço pode estar ainda considerando uma tendência de alta. Então, não houve perda de fundo do dia anterior. Então, a tendência ainda é de alta. O que eu posso fazer é considerar um movimento curto e buscar pegar a retração desse movimento, operando contra a tendência. Aqui eu vou estar rodando no tempo gráfico normal aqui, no replay, na velocidade normal. O tempo gráfico que eu estou utilizando é o tempo gráfico de 2 minutos. O ativo é o mini índice, mini dólar, na verdade mini dólar, WDOV21. A técnica que eu vou utilizar é o uso das ferramentas de Fibonacci, que é a retração de Fibonacci e a projeção de Fibonacci. Vou aumentar aqui o zoom do gráfico. Então, o que eu posso considerar aqui desse curto movimento é esse pedaço aqui, que foi o último topo. Vim até aqui esse fundo e considerar a possibilidade de uma retração, uma tentativa de fechamento de gap. E a partir desse ponto eu posso esperar que o preço ou ele venha para perder fundo, para formar uma nova tendência, que seria a tendência invertida de baixo, ou ele, no movimento de retração, ele continuar subindo, chegar até o topo, e aí a partir do topo ele decidir se vai continuar subindo ou voltar a cair. Então
Então, se eu for considerar esse curto movimento que já ocorreu aqui, eu posso pegar uma retração de Fibonacci, colocar do último topo que eu estou considerando aqui, pegar esse fundo, na verdade pegar invertido aqui, né, que eu estou pegando de forma equivocada. Eu tenho que pegar do fundo para o topo, uma retração de baixa, de um movimento de baixa. Então a retração traçada, eu posso pegar aqui uma ferramenta aqui que eu posso desenhar um retângulo, traçar entre 50 e 61,8, sendo que no 61,8 eu sempre deixo uma sobra aqui a mais. Então traço aqui uma retração de 50 a 61,8. Bota aqui na cor branca, ó. E a partir daqui também eu posso traçar o ponto de stop, que seria nos 85% da retração que eu adicionei aqui na ferramenta Fibonacci. Na retração de Fibonacci, 85% de retração. Eu coloco uma linha e marco uma posição de stop. Posicionamento de stop. Stop é sempre posicionado. Stop sempre posicionado. Essa questão. Então, se eu acredito que ele pode fazer o fechamento do gap, ele vai fazer o fechamento do gap justamente no ponto de zona de retração, que é nessa área aqui. E a partir desse momento ele pode cair. Então aqui eu posso tomar a decisão de operar contra a tendência até essa região aqui de retração, no caso dele considerando esse movimento curto, ou eu posso esperar que ele chegue na zona de retração, ele confirme que não terá força de continuidade e volte para baixo, e aí sim eu faço a venda, buscando pelo menos a linha vermelha, que é um ponto aqui de inflexão do preço, que é esta região aqui. Pode voltar aqui, que é uma zona que tem funcionado como suporte. Vou marcar os pontos aqui que eu estou considerando como topo, só para ficar visível no vídeo aqui. Então estou considerando esse ponto como ponto de topo. Este ponto aqui como ponto de fundo, que eu estou marcando em verde. Então a partir desse ponto aqui ele vem fazendo a retração. Se eu quisesse fazer uma entrada na contra tendência desse movimento, seria aqui a partir desse ponto. Então este candle aqui já teria fechado um candle aqui a meu favor, compraria aqui. O stop teria que estar aqui fora dessa zona, abaixo da peta do fundo, e a razão de gain seria junto da zona de 50 a 61,8% da retração de fibra, nessa região por aqui, numa ponta ou outra, seria o ponto de saída da operação.
considerando isso aqui como um ponto e aqui outro ponto, eu passo a retração desse estágio aqui, achei um ponto de retração de fibra e passo a considerar que caso o preço não consiga passar dessa região, ultrapassar os 85% e vir pelo menos no topo, eu passo a considerar que se ele voltar a chegar nessa região, ele pode vir a testar a zona de fundo do dia anterior e zona de abertura do dia anterior, que é essa região, e caso ele perca, ele passa para uma tendência de baixa. Desenhando o movimento que eu enxerguei de curto período, estou considerando a abertura do dia de hoje. Então estou visualizando aqui uma perna para baixo, a possibilidade de uma perna para cima até essa região. Em seguida uma outra perna para baixo, que pode vir a testar o fundo ou romper o fundo. Então vamos botar aqui no fundo. Sendo que isso aqui ainda é uma tendência de alta porque não houve perda do fundo. Não houve perda da linha vermelha nem aumento da linha branca que foi a abertura. Ao colocar a retração, estou considerando esse tipo de movimento. Está bem nítido aqui. Estou considerando a possibilidade desse tipo de movimento. Então o preço está chegando próximo da zona de retração de 50 a 61,8, considerando essa pernada de baixa e esse movimento do dia. Os dois movimentos têm que estar casados, um sendo o complemento do outro. No momento eu não tenho a definição de baixa, eu só tenho a definição do dia anterior, que é uma tendência de alta, mas eu tenho um movimento de baixa e o fechamento do gap, a possibilidade de fechamento do gap. Ele nesse momento já fechou praticamente 70% do gap. Esse topo aqui é marcado de acordo com a visão aqui dos movimentos. Esse fez isso, volta para isso, vai fazendo pivôs. Ao alcançar o topo ele faz pivô, então ele vem fazendo este movimento. Tá chegando dentro da zona de retração. Ele pode tanto passar e seguir até o topo, como pode a partir desse momento voltar para testar fundo. Então, considerando esse desenho, eu considerei este ponto marcado no círculo aqui como um topo, como o último topo feito,
porque justamente é o último ponto mais forte que tem no gráfico. Se olhar os pontos, aqui fez um topinho, voltou, fez um topo igual, ele desce e volta, faz outro topo igual, mostrando aqui uma região de resistência dentro dessa faixa aqui, que acaba sendo o ponto mais forte, o último ponto. Então pego daqui para baixo, que é aqui a abertura, traço uma retração e considero esta retração como um ponto de partida para uma venda, com o objetivo de pelo menos o fundo aqui da linha vermelha, sabendo que o dia anterior mostra uma tendência de alta ainda, que não houve perda de fundo. Então, ainda que eu venda, é um movimento curto ainda de contra a tendência. O preço só vai passar a ser tendência de baixa caso ele venha perder o fundo do dia anterior, que é nessa região aqui. Considerando day trade, avaliação gráfica para o dia, e esse fundo se tornou um suporte. Já tinha um fundo aqui, veio mais um, ele pode fazer um terceiro fundo. Então o preço chegou dentro da região de 50,61,8. Eu sempre vou operar o fechamento do candle, não vou operar o movimento do candle, e sim o fechamento dele. Vou aumentar aqui o zoom. E fechou um candle negativo. Aqui, para quem estuda desenho de gráfico e combinação de candles, o Blended Candles, aqui já é um Harami de baixa, um bear grávida de baixa aqui. Esses dois candles aqui. Eu vou esperar um segundo candle, que caso ele venha a completar, será um engolfo completo do candle, desse primeiro candle azul. Tempo gráfico de 2 minutos, mini dólar, WDOV 21. Aqui no caso eu tenho uma ordem oco programada de 20 pontos para ganho e 15 pontos para stop, porém o stop vai sempre ficar na zona que eu marquei aqui, a linha de 85% do movimento, e eu vou botar aqui a critério de simulado aqui um contrato só para abranger a todos os trades aí. O importante aqui é o operacional, a técnica, o uso da técnica, não quantidade. Lembrando que isso aqui é um replay do dia da quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Estou fazendo hoje, no dia de sábado. Eu não tive condições de operar e acompanhar o pregão na quinta e na sexta, então vou fazer o vídeo aqui mostrando o que era possível ser feito, qual tipo de análise pode ser feita com o uso da técnica das ferramentas de Fibonacci, e retração de Fibonacci e projeção de Fibonacci. Aqui já fechou o candle, eu posso bater a venda. Pronto, bati a venda. Vou colocar meu stop lá nos 85%, que é a minha linha que eu tinha marcado. O stop tá ficando em 23 pontos hoje, 23 pontos, cravados em 23 pontos. E o objetivo, como é uma ordem oco, era uma ordem programada aqui, 20 pontos para ganho, 20 pontos de gain e 15 pontos de stop loss. Porém, eu aqui
como eu estou usando a técnica de retração e projeção de Fibonacci, eu posso colocar, deixar em 20 pontos ou puxar um pouco mais para cá. Então eu vou deixar aqui junto da linha vermelha, vou deixar a mesma quantidade de pontos que eu coloquei para stop, 23 pontos. Ao invés de 20 pontos eu vou puxar 23, que é em cima da linha vermelha aqui, junto à linha vermelha, que é um ponto de suporte. Essa área aqui que eu marquei em círculo é um ponto de suporte para o preço. Se ele for quebrar a tendência de alta do dia anterior, ele vai ter que perder essa área de fundo. E caso ele não perca essa área de fundo, ainda continua a tendência de alta, e aí ele pode, como ele já bateu uma vez lá atrás, e já bateu uma vez aqui, já chegou junto uma vez, se ele vier mais uma terceira vez, ele ganha um aumento de suporte e pode voltar lá no topo e assim, posteriormente, romper o topo na linha verde e seguir a tendência de alta. Porém, de momento, o movimento era de possibilidade de fechamento do gap e uma nova tentativa de baixa, já que ele já abriu caindo, numa tentativa de romper a tendência de alta do dia anterior. Então, bati a venda, um contrato, o stop loss ficou em 23 pontos e o stop gain também eu coloquei em 23 pontos, porque fica próximo muito próximo, muito junto da linha vermelha, que é o fundo o maior fundo que ele fez no dia anterior. Se for considerar só a abertura foi o maior fundo, mas como o movimento é de alta, o fundo foi fundo maior, então se o fundo foi fundo maior, é uma tendência de alta. O estudo se completa dizendo que perna de tendência, retração, e aí dentro dessa perna de tendência você tem um fundo e um topo, e a retração tem um topo e tem um fundo. O fundo da retração foi maior do que o fundo da primeira pernada. Aí você considera um movimento assim, que é de pivô, então o fundo maior do que o anterior, ainda você considera como tendência de alta. Foi o que ocorreu aqui no movimento do dia anterior. Eu posso até desenhar aqui de uma amostragem curta. Ele fez uma abertura aqui na linha branca, foi para cima, voltou numa retração, fez um fundo que foi essa linha vermelha e depois voltou a subir. Então você considera ainda como uma tendência de alta. E agora no dia de hoje você teria esse movimento, que é essa parte aqui, você teria esse movimento de gap, a tentativa de testar a linha de fundo, aí o preço faz um retorno para cima, fechando o gap, e agora ele vem com outro movimento de queda, possibilidade de testar de novo a linha ou perder, testar a linha de fundo ou perder, e aí mudar para uma tendência de baixa. Mas aí por enquanto ele ainda está fazendo movimento, ele pode vir na linha, ficar aqui por a linha, que é o fundo do dia anterior, e voltar a subir para testar a abertura, o topo maior do dia, que seria essa região aqui do dia anterior. Até ficar o dia consolidado aqui nessa faixa. Então a expectativa
Eu não posso simplesmente botar um alvo lá para baixo, sendo que eu tenho essa região aqui que pode segurar e impedir que o preço caia. O que eu posso fazer aqui é traçar a projeção desse tipo de movimento e considerar a possibilidade de alvo também, caso o preço passe para baixo aqui. Então tracei uma retração 50,61,8. Esperei o preço entrar nessa região. O preço entrou, às vezes ele não entra, mas ele entrou nesse caso aqui. Fez um candle de rejeição, de saída. Posteriormente fez o segundo candle de saída, continuando a rejeição. A partir do fechamento do segundo candle eu bati a venda, que o segundo candle é praticamente o engolfo desse candle azul. Vou voltar aqui num quadrado aqui. O segundo candle é praticamente o engolfo desse candle azul. Eu fiz a venda e eu estou esperando o movimento para baixo. O stop ficou em 85% da retração. E considerando esse tipo de movimento, eu posso pegar agora a projeção de Fibonacci, traçar do ponto de topo que eu achei, pegar o fundo, que é a abertura do dia, e traçar até onde o preço foi até o momento, que foi esse último candle. Esse primeiro candle vermelho dentro da retração de 50,61,8. Solto a projeção e aqui eu mexo o gráfico para ir lá no 100%. O 100% da projeção seria 5.242,42. 5.242,42. Esse seria um ponto de projeção final, caso o preço perca o fundo. Se o preço vinha perder o fundo do dia anterior, ele pode vir a 100%, que é 5.242,42. Então aqui eu posso apagar minha projeção de fibra. Então trago meu gráfico para cá de novo. Eu não coloquei meu alvo no 100%, eu coloquei na linha aqui, próxima da linha vermelha. E aí nós vamos ver se a projeção de Fibonacci, a análise funciona ou não, se é funcional, se é eficaz ou não. Fazendo a gravação aqui, vamos ver se está gravando normal. Tá fazendo a gravação. O uso dessa técnica de retração de Fibonacci, com o uso da ferramenta, é sempre com stop posicionado nos 85% da retração. E o alvo você pode condicionar um ponto de 100%, pode considerar um ponto de suporte, pode considerar apenas um alvo que você queira, 5 pontos, 7 pontos, 10 pontos. Isso depende da escolha do trader, mas o stop em si, o stop loss, tem que ser posicionado nos 85% da retração de fibra. Que aparece aqui na vertical no canto direito do meu gráfico, em rosa aqui, são as ordens, as ofertas de venda, aqui em rosa. Em um tom verde aqui na vertical à direita são as ofertas de compra.
só para situar. Que eles mostram, na verdade, o volume de ofertas do livro de ofertas aqui. Deixa eu até tentar corrigir esse livro de ofertas. Se eu ver aqui, onde é que eu consigo essa correção? Configurações do gráfico, livro de ofertas. Aqui eu vou tirar esses números aqui que dá dando distorção. Vou botar 15 quantidade mínima, quantidade máxima não marco. Do OK aqui, aí vai ficar mais bonito agora, mais uma amostragem mais perfeita aqui. Então aqui, ó, em rosa são as ofertas de venda e em verde são as ofertas de compra. Eu posso alterar também aqui. Deixa eu ver aqui em configurações do gráfico. Deixa eu ver aqui, livro de ofertas. Não é aqui, layout. Não é aqui não. Tá nas configurações e não vou ficar mexendo agora não. Tá dentro das configurações do Thread, da plataforma Thread. A versão que eu estou utilizando aqui é o Thread Pro, versão 6.5 Pro. Canal FullerNX. Se está gostando, dê o seu like, faça seu comentário. Está sendo proveitoso para você o aprendizado sobre o uso da ferramenta de retração de Fibonacci e projeção de Fibonacci. Você pode deixar o seu comentário, deixar o seu like. Bem, aqui o preço chegou a dar aqui 8,5 pontos de ganho aqui. Lembrando que o stop nessa técnica é sempre posicionado nos 85% da retração e o gain é estipulado por cada trader. Pode ser o fundo, pode ser a projeção de 100%, pode ser um alvo financeiro de pontos que você tenha. Lembrando que toda vez que você coloca um alvo maior de ganho, o stop deve ser proporcional a isso. No caso do uso da ferramenta de retração de Fibonacci, o stop é sempre posicionado nos 85% da retração, independente do ponto de compra ou venda. E o alvo, o take profit, o gain, pode ser posicionado de acordo com o projeto do trader, sempre respeitando a projeção de 100%. Então o preço pode algumas vezes vir a favor, voltar, deixar no 0 a 0, até ir contra você, até contra, deixar negativo, para depois ir no alvo. Então depois que se faz a venda e posiciona o stop é posicionado. O que deve se fazer é exercício da paciência para
quem opera com mais de um contrato, existe a possibilidade de fazer parcial ou parciais. No caso aqui de 23 pontos, uma parcial na metade da quantidade de pontos de objetivo, seria aí em torno de 11 pontos e meio, para que pudesse fazer uma parcial, sempre deixando o stop loss posicionado. Então o preço está voltando para a zona aqui, tentando fazer um retorno para a zona de 50,61,8. Aqui é paciência, esperar, acreditar na análise, acreditar na análise feita e aguardar, e sempre ter aceitação no caso de stop, sabendo que sempre existe mais de uma possibilidade para o preço dentro da teoria do caos. Este vídeo é um replay de mercado do dia 23 de setembro de 2021, quinta-feira, ativo mini dólar WDO V21, mostrando aqui a técnica operacional com o uso da ferramenta de Fibonacci, usando a retração de Fibonacci e a projeção de Fibonacci. A linha pontilhada roxa que aparece aqui, deixa eu mostrar aqui, essa linha pontilhada roxa é o único indicador que eu coloco no preço, aqui no gráfico. O único indicador que eu coloco no gráfico é essa linha pontilhada, que representa o ajuste do mini dólar. É o ajuste do mini dólar. É o único indicador que eu utilizo como alguma referência. Além disso, está aqui o livro de ofertas, que só me mostra as ofertas de compra ou de venda. Não são propriamente ordens de compra ou de venda, mas sim as ofertas. Não utilizo volume. O que eu utilizo mesmo são as ferramentas de desenho gráfico para traçar linha, retângulo, círculo, e as ferramentas de Fibonacci para traçar os pontos possíveis de compra ou de venda e posicionamento de stop. Neste canal vou mostrar, além desse uso das ferramentas de Fibonacci, projeção e retração de Fibonacci, eu vou mostrar também o conceito de broco, o uso de broco no gráfico, o conceito de suporte e resistência, ou utilização de suporte e resistência para fazer o operacional, e também o conceito da técnica FIMATE de Marcelo Ferreira, que na própria técnica se usa os conceitos matemáticos de Fibonacci para executar o operacional. Então entrei na operação,
O pregão já está rolando aqui há algum tempo. Deixa eu ver aqui que horas tem aqui no replay. Se ele marcou o horário aqui, 9 horas e 44 minutos no replay. Eu entrei vendendo um contrato e estou aguardando o movimento do preço. O pregão está rodando na velocidade normal, não aumentei a velocidade. Então a velocidade normal do pregão. Este vídeo está sendo gravado no notebook com cerca de 13 polegadas e pouquinho, quase 14 polegadas. Então é possível operar, não precisa ter uma tela gigantesca para operar, tem que saber se utilizar das técnicas da visualização. A própria ferramenta gráfica tem zoom out e zoom mais aqui, tem como você aumentar e reduzir o zoom para melhorar a visibilidade, ver as marcações. Então aqui é possível ver o meu ponto de entrada. Deixa eu botar esse replay para baixo aqui. Então é possível ver o meu ponto de entrada. É possível ver o meu ponto de entrada, é possível ver o posicionamento do meu stop, é possível ver o posicionamento do meu take profit ou o meu gain. Então, como eu disse anteriormente, a tendência do movimento ainda é de alta, porque não houve perda do fundo do dia anterior. Então o preço abriu com movimento de queda, deixou um gap, o gap foi praticamente 100% fechado, e agora o preço faz um movimento que, se considerar só o movimento disso aqui, é de um fundo a topo, de topo a um fundo mais alto, o que parece ser um movimento de tendência de alta. E agora ele vem testando, podendo chegar na retração aqui, ou ultrapassar e buscar topo. Porém,
pelo movimento em si. O movimento é de tendência de alta, porém no contexto do dia o preço abriu com gap para baixo, fez um fechamento. O que eu posso esperar de momento, considerando um pedaço do gráfico, é que ele volte para pelo menos testar a parte do fundo do dia anterior. Por isso que eu fiz a venda. Quando se trabalha com stop posicionado, não há por que ter medo. No momento que você trabalha com stop já definido, aqui o stop foi definido em 23 pontos, então eu já sei se algo dá errado, se a minha análise não estiver plenamente correta, vai se gerar um stop de 23 pontos, que a um contrato dá o equivalente a R$ 230. Então, antes mesmo de entrar na operação, é possível saber o tamanho do prejuízo, que é o mais importante, saber quanto se pode perder. Nesse caso, dar o stop seria atingir os 85%. A partir de que ele atinge os 85%, é possível mudar a direção da execução de ordens aqui do trade, ou seja, em vez de vender, fazer compra, e o stop fica fora da zona de retração traçada inicialmente. Então o stop ficaria em torno de 21 pontos, uma possível compra nos 85 pontos. O stop ficaria fora da zona de retração de 50 e 61,8, abaixo um pouco dela, eu ficaria em torno de 20 pontos e meio, 20 pontos e meio a 21 pontos. Mas essa decisão de compra só tomaria se o stop fosse atingido nos 85% da retração que eu tracei. Agora é paciência para aguardar a definição do que o preço realmente vai fazer.
preço agora acaba de fechar 100% do gap. 100% do gap foi fechado dentro da zona de 50 a 61,8. Para quem está olhando esse movimento no dia, a princípio você tem de um fundo ao topo, de um topo ao fundo mais alto, e agora a partir desse momento você parece ter um topo um pouco mais alto do que o anterior. O que daria característica de um movimento de alta. Porém, dentro da minha expectativa operacional, esse movimento de alta só existe uma possibilidade de compra a partir dos 85% da retração traçada por mim inicialmente.
Preço bem próximo agora de gerar o stop nos 85%. Confirmando a tendência de alta. Pronto, gerou o stop nos 85% do movimento. Então eu espero o fechamento do candle acima dos 85% para que eu possa realizar um movimento inverso, que é a compra, e o stop abaixo da zona de retração inicialmente traçada de 50 e 61,8. Então o preço fechou, mas não fechou acima dos 85%. E vou aguardar o próximo candle, e a partir do próximo candle eu posso executar a compra. Então o preço seguiu a ordem natural dele, que é uma tendência de alta, mesmo com esse desenho que se traçava aqui. Não é uma tendência de baixa. Vou botar aqui essa linha aqui. Mesmo com esse desenho que se traçava aqui, isso não corresponde à tendência, essa linha vermelha não corresponde à tendência de baixa, porque não houve perda do fundo do dia anterior. Então, se não há perda do fundo do dia anterior, ainda tem que se considerar a tendência de alta, e pode chegar até o topo do dia anterior ou pode passar do topo do dia anterior, mas ainda assim é uma tendência de alta. Então eu tentei operar contra a própria tendência da alta, considerando o gap, o retorno do preço para fechamento do gap e a possibilidade de venda contra a tendência, esperando que o preço pelo menos chegasse na zona de fundo do dia anterior e após isso decidisse o seu destino. Porém, isso não ocorreu, o preço formou com força a tendência novamente da alta, voltou para o sentido original
do dia anterior. E a partir desse momento aqui eu posso fazer uma compra. Vamos fechar, fechou, compro. O stop é posicionado abaixo da zona de retração, botei abaixo dos 2,500, que é justamente onde eu fiz a venda anterior. O stop ficou em 25 pontos. E aqui eu posso fazer o seguinte, já que a tendência é de alta, eu posso pegar a projeção do fundo ao topo que ele fez e traço para o outro fundo maior. Então aqui eu posso ver que ele fez 100% do movimento justamente próximo à zona de 85%. Isso pode ocasionar um retorno do preço. Um retorno do preço para baixo. Ele já completou 100%. Aqui, ó. Então o preço completou 100%. Então ele pode, depois que ele completa 100%, ele pode fazer um repique, uma retração para baixo, para posteriormente fazer um novo movimento para cima. Se isso ocorrer, esse retorno, eu tenho que saber onde posicionar o stop. No caso aqui eu posicionei o stop abaixo da retração inicial que eu tinha traçado de 50,61,8. Porém o preço está fazendo um movimento de baixa. Chegou no 100%, no qual eu já tenho informação. Então traço uma retração desse topo para o fundo. No caso o fundo é este último fundo aqui, não é o de lá. Desse topo o último fundo feito. Então eu encontro uma retração aqui, ó. 50, 61,8. O 61,8 eu sempre deixo uma folga. Então aqui eu posso traçar aqui e botar a cor branca. Traço aqui. E aqui, a partir daqui, eu posso colocar o meu stop nos 85% do movimento. Novamente uma linha branca. Então aqui essa linha vermelha aqui marca os 85% do movimento, que é justamente aqui. Feito isso, eu posso tirar minha retração. Então já sei que o preço foi na projeção de 100%. E depois que ele vai na projeção de 100%, ele foi na projeção de 100%, e depois que ele vai na projeção de 100%, pode haver um recuo, que é a retração para uma nova pernada. Então eu tracei, eu vou deixar essa retração anterior, aquela que eu fiz em primeiro, só que eu vou mudar a cor dela para roxinha e vou deixar a retração atual agora para esse movimento aqui que eu estou considerando, que é deste fundo para este topo. Caso o preço venha realmente fazer um recuo, se o preço realmente for fazer um recuo, eu considero do fundo ao topo, do topo a um fundo mais alto que o anterior, e seria esse tipo de movimento. E a partir deste movimento dentro da retração de fibra, eu teria um movimento para cima, que é uma projeção.
Seria um tipo de movimento assim. Vou aumentar o zoom para ficar visível aqui. Seria um tipo de movimento assim. Então esse stop aqui que está de 25 pontos não é aqui. O posicionamento correto dele é aqui na linha dos 85%, que é 3 pontos a mais. Em vez de ser 25, é 28 pontos. Tá, 28 pontos. E o meu gain, não interessa o ponto que eu vou fazer a compra. O mais importante aqui é o ponto de stop. Independente de onde eu fizer a compra, o stop sempre é posicionado, então é sempre no mesmo local, dos 85% da retração. Então o stop foi posicionado. Se eu tivesse comprado mais baixo, num ponto mais baixo, o stop também seria posicionado no ponto da retração. E eu comprando aqui também no mesmo ponto, o stop é sempre posicionado. Agora a projeção de Fibonacci eu tenho que descobrir agora com essa nova pernada aonde seria a projeção, considerando esse pedaço aqui desse fundo para esse topo e uma retração. Então eu pego a projeção de Fibonacci, o preço ainda não fez, mas eu vou considerar ali a zona de 50, 61,8. Eu traço do fundo ao topo e do topo ao fundo mais alto. Eu vou considerar 61% aqui. Eu tenho 100% próximo à linha verde, muito próximo à linha verde, que é o topo máximo anterior. Então eu teria aqui 16 pontos e meio, 16 pontos e meio. Vou botar em amarelo aqui, 16 pontos e meio de alvo na projeção de 100%, se eu considerar 61,8. Se eu considerar 50%, eu tenho algo um pouco maior, que é o 100% em 5.330. Eu vou esperar pelo menos o preço terminar o movimento dele de projeção para eu definir, deixar essa linha amarela aqui, para eu definir onde será o meu take profit. Aqui no momento eu vou deixar nos 20 pontos aqui, que é a ordem oco natural. Vou deixar o meu stop loss ajustado aqui nos 85% da retração e vou seguir o baile. Vou aumentar o zoom aqui, o preço está fazendo a correção dele e deixo aí. Eu estou agora comprado com um contrato, sendo que eu já tomei um stop de 23 pontos, foi o inicial, o stop, R$230. Vou deixar na cor roxa aqui as linhas que eu marquei anteriormente, e foi do ponto que gerou o stop. Está aqui a retração em roxo e está aqui o ponto de 85% em roxo. Olhando inicialmente, parece até azar, o preço foi nos 85%, deu stop e voltou a cair. Porém não é azar, isso aqui é matemática. O preço segue a matemática dele, então ele fez isso porque é uma tendência de alta, não perdeu o fundo lá, então ele foi para cima, fez a projeção dele. Depois que ele bateu no 100%, ele recua para formar uma nova projeção, faz um recuo, uma retração
que permite que você faça perna 1, perna 2 e uma terceira perna para cima, que seria a perna 3. O take, o, o take profit ficou em 20 pontos por conta da ordem oco, que é de 20 pontos para gain e 15 pontos para stop. Eu puxei o stop dos 15 pontos para o ponto de retração de 85% e deixei a ordem original oco em 20 pontos até eu definir aqui a projeção, qual será o tamanho da projeção, para que eu possa definir onde será o real stop. Stop gain, cara. O gain, o take profit. Então a marcação aqui em roxo só foi o passado que eu fiz a venda, e aqui a atual em branco é a atual, conceito atual. Uma pergunta que pode surgir é: se você avaliou que o preço fez um movimento para baixo no dia anterior, abriu com um gap para baixo, você sabe que o preço não perdeu fundo, abriu com gap para baixo, começa a fazer movimento. Se você sabe que no mínimo o preço vai fechar o gap, por que não fazer uma compra? Por que não realizar uma compra? E eu digo para vocês que era possível realizar uma compra. Era possível realizar uma compra, sim, porém não no conceito de uso da ferramenta de retração de Fibonacci. Aqui seria o conceito de movimento do preço, sabendo que o preço fecha o gap. Seria possível sim fazer uma compra aqui no fechamento desse candle aqui, este candle aqui fechou, poderia ser batido a compra. O stop nesse conceito de movimento, de fechamento de gap, poderia ter sido colocado no fundo da abertura do dia, aqui. Então seria um stop em 12 pontos e meio, e o alvo seria justamente a zona de 50, 61,8. O alvo seria aqui, a zona de 50, 61,8, dentro de uma dessas faixas, no 50 ou no 61,8, ou até no meio. Então seria uma entrada com um stop de 12 pontos e meio e um take profit de pelo menos 14 pontos
a 21 pontos, de 14 a 21 pontos. No caso aqui ele chegou a dar 18 pontos. Então poderia ter pego aqui 14, 15 pontos. É possível sim fazer, mas no conceito que eu estou mostrando aqui de retração de Fibonacci, o conceito é esperar que o preço chegue na retração e fuja da retração, saindo. E foi o que aconteceu, fez a venda, o preço saiu. Eu vendi aqui no segundo candle, no fechamento do segundo candle. Deixa eu apontar aqui para onde foi a venda, foi feita aqui. E a partir daqui o preço andou 8 pontos. Para muita gente 8 pontos é um alvo, para muito trader. 8 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos é um alvo. O preço andou 8 pontos e voltou ganhando força e deu continuidade à tendência de alta, que já era a tendência inicial do dia anterior. Ele só está dando continuidade. Eu agora inverti, não estou mais vendido, estou comprado a partir dos 85% da retração que eu tinha traçado inicialmente. Porém, após a minha compra, eu vi que o preço chegou na projeção aqui que eu não tinha considerado de 100%. Então, se é 100%, a retração está aqui e o stop tem que ficar nos 85%. Era possível esperar? Sim, era possível esperar, fazer a projeção primeiro, encontrar o ponto de retração. Se eu tivesse feito a projeção primeiro, deste ponto de fundo para o ponto de topo e para o fundo, eu encontraria a zona de 100%, veria que o preço atingiu 100% e evitaria comprar nesse momento. Esperaria um pouco para ver se o preço vem para dentro da retração. E assim, dentro da retração, ele saindo, eu fazeria a compra aqui, colocaria o stop aqui, daria um stop de mais ou menos 15 pontos, e aí ficaria melhor posicionado. Porém, independente de ter feito ou não a compra, o stop é sempre no mesmo ponto. Então, depende de eu se eu tivesse comprado aqui ou aqui, o stop é no mesmo ponto. O stop é nos 85% da retração. Aqui a vantagem é que o stop, se eu tivesse comprado acima da retração, seria de 14 pontos. Comprando aqui ficou em 28 pontos. Então o stop ficou um tanto mais caro, mas porém o posicionamento é o mesmo. Se tiver que dar gain, vai dar gain do mesmo jeito. Porém, no caso de gain, aqui um ganho está programado ali próximo de 20 pontos, mas se eu tivesse comprado para cá mais abaixo da retração, seria um stop de um take profit de pelo menos 30 a 33 pontos. Então a decisão de comprar num ponto pode aumentar ou reduzir o tamanho do gain, ou aumentar ou reduzir o tamanho do stop. Isso é bom mostrar aqui, porque a tomada da decisão faz diferença. O tempo e o ponto de tomada de decisão faz diferença no volume financeiro que se pode perder ou ganhar. São 10 horas e 23 minutos no
no replay aqui do dia 23 de setembro de 2021, ativo WDOV21 mini dólar. Se você está assistindo até esse ponto e está gostando do vídeo, este canal é o Fulereno X. Você pode deixar o seu like, o seu comentário se preferir. Pode ajudar o canal. Lembrando que, independente de qualquer coisa, se eu comprar ou se eu vender, eu tenho que ter aceitação do tamanho do stop que é posicionado. Então preciso ter o valor financeiro para isso. Porque se eu posicionar um stop no lugar errado, fatalmente eu aumento o risco de tomar o stop e acabo tendo que fazer vários trades de forma equivocada num ponto de stop fora do posicionado. Apesar de ter comprado muito em cima, muito na zona de 100% da projeção, o stop seria, independente de qualquer coisa, para a compra seria no mesmo ponto. Então o que muda na verdade é a relação de risco-ganho, porém o stop, independente do ponto, seria sempre na mesma posição. Lembrando que muita gente vende relação de risco-ganho como se fosse certeza absoluta, e não é certeza de nada. Você operar 3 para 1, 4 para 1, 4 para ganho e 1 para perda, isso não quer dizer nada, porque você não tem certeza da assertividade. O que conta é a assertividade. Quantas vezes você faz o trade, quantas vezes você acerta. Você pode botar a relação de 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1, e de 4 trades você errar 3 e acertar um só, ou errar 4 e não acertar nenhum. Então essa relação de risco-ganho não vale nada. O que vale é a assertividade, você acertar o trade. Trazendo isso para a relação de futebol, no Brasil mesmo, você tem um time que faz 10 ataques e outro que faz um ataque, e um adversário que faz apenas um ataque. Mas se você faz 10 ataques e seu adversário faz um ataque, sua relação de risco-ganho é de 10 para 1. Porém, se dos 10 ataques você não acerta nenhum no gol, não bota a bola na rede, seu adversário vai lá e faz apenas um ataque e faz o gol, bota a bola na rede, o que vale é gol na rede, é a bola na rede. Não é a relação de risco-ganho. Não é a posse de bola, como muitos comentaristas falam. O que vale é a efetividade. No final das contas você vai perguntar quem foi que ganhou o jogo. Nesse trade de hoje, de quinta-feira, tomei o stop, porém tomei o stop sabendo a relação da tendência, que ainda era tendência de alta, e eu fiz uma venda. Portanto, um operacional, um trade contra a tendência ainda que era válida, que era de alta, que é de alta. E após o stop, que eu deixei em 85%, porque tem que ser assim,
tem que se respeitar a sua própria análise. Após isso, dos 85%, eu executei automaticamente uma compra. Poderia ter esperado, feito uma nova análise da projeção para ver os pontos corretos. Porém, o stop está posicionado no lugar correto, que é o stop posicionado, independente do ponto de compra. E agora eu estou a favor da tendência principal, que é desde o dia anterior, que é de alta. Então a tendência é sempre amiga, independente do ponto que você compra ou venda. Se você estiver com o stop posicionado no lugar correto, estiver a favor da tendência, a tendência será sempre sua amiga. Mais uma coisa, eu tomei 23 pontos de stop e eu não posso querer colocar um gain no mesmo tamanho que o do stop que eu tomei. Eu tenho que procurar alguém dentro da projeção do que o preço está mostrando. Se o preço estiver mostrando só 16, eu tenho que pegar os 16 pontos. Se está mostrando só 13 pontos, eu tenho que pegar os 13 pontos. Se está mostrando 15 pontos, eu tenho que pegar os 15 pontos. Eu não posso querer extrapolar a projeção para recuperar automaticamente o que eu perdi. Lembrando que isso aqui é um trade de conta simulada, estou fazendo no sábado, dia 25 de setembro de 2021. Estou fazendo um replay de mercado do pregão de quinta-feira no mini dólar.
vou aumentar um pouco a velocidade desse pregão aqui para que não se alongue demais o vídeo. Vou colocar aqui em 3x, porque o preço fez um movimento consolidado nessa região e pode ser que demore. Preço fazendo aqui, ó, um movimento muito alinhado aqui. 3 ou 4 candles na mesma faixa de preço já pode ser considerado consolidação. Então o preço já está consolidado aqui. E isso pode levar muito tempo até que ele demonstre uma saída, um movimento mais. Hoje então acelerei para que ele mostre logo o que ele pretende, para que o vídeo não fique muito longo. Então isso aqui, ó, essa faixa pode ser empregada aqui por um retângulo, que é uma faixa consolidada, depois que ele encontrou os 100% do movimento. Do movimento de projeção de Fibonacci. Aqui eu posso até ajustar isso aqui, ó. Aqui é o pessiquinho do azul, topo.